Então, um bom dia para todos nós, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso seminário e gostaria de dizer a todos da minha grande satisfação de estar hoje aqui na presença de todos para mais um momento de reflexão sobre os conteúdos que a doutrina espírita nos oferece e que são de uma extraordinária grandeza para a superação das nossas dificuldades e para a efetiva libertação das nossas almas, das inúmeras dores que nós trazemos. O Livro dos Espíritos, em 5 questões diferentes, questão 115, 121, questão 133, 634, e na questão 1006 nos assevera que os espíritos são criados simples e ignorantes, desconhecedores do bem e do mal, desconhecedores de tudo que se possa imaginar como sendo conhecimento. E nós iremos, segundo essa mesma doutrina, nascendo simples e ignorante, desenvolvermos as nossas potencialidades progressivamente no rumo da felicidade. O destino de todas as criaturas, na visão da doutrina espírita, é a felicidade, ou seja, nós podemos ser a pessoa mais difícil do mundo, podemos ter um parente complicadíssimo, podemos conhecer uma pessoa que parece, meu Deus, que não se conserta, mas ela também tem, Leandro, um encontro marcado com a felicidade. Todos nós. E aí vem uma pergunta que se impõe: como é que a gente sai dessa condição de simplicidade e ignorância para chegar na felicidade, no conhecimento? Como é que a gente evolui? Como é que acontece o processo da evolução das criaturas? Na questão 120 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se é necessário a gente errar para poder aprender. É necessário passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Ou seja, eu preciso errar para que eu consiga aprender? Essa é uma pergunta precisa? Não. A resposta diz: pela fieira do mal não, mas precisa passar pela fieira da ignorância. Ou seja, eu vou desenvolvendo. Porque se a gente tivesse que fazer o mal para evoluir, a gente não ia conseguir avançar. Porque a pessoa ia desencarnar e ele ia perguntar: muito bem, você precisa aprender algumas coisas que ainda não aprendeu. Você já matou sua mãe? Não. Então volte e mate a mãe para aprender que não deve matar. Aí matou, matei. Beleza, agora matou o pai? Não. Então agora... A gente nunca ia evoluir, porque sempre teria uma nova forma de agir que nós não teríamos agido antes, a ponto de Joana de Ângeles nos afirmar que o poço da desonra não tem fundo. Então a gente desceria e não tem fim isso. A gente não precisa errar para aprender. O processo evolutivo das criaturas, ele tem 3 formas de acontecer. Uma delas, o erro de mim mesmo. Eu erro, vejo o meu erro e digo: está errado, eu vou mudar. Uma segunda, não sou eu que erro, é outro que erra. Aí eu olho e digo: eita, quero isso para mim não. E aí eu vejo o erro do outro e eu me transformo porque vejo o erro do outro. E uma terceira forma, que não é nem o erro meu e nem o erro do outro, é quando alguém chega e me diz assim: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Eu também posso aprender a partir de alguém que me ensina, sem que seja necessário que eu erre ou que outra pessoa erre. A gente pode sim desenvolver as nossas potencialidades espirituais a partir de uma leitura mais exata do que seja a vida
pelo conhecimento que alguém nos oferece. Então não é necessário errar. Mas se a gente errar, de repente esse erro pode servir de instrumento para a nossa ascensão, ou o erro do outro. Então a gente vai caminhar e vai evoluir nesse exercício na direção da felicidade, conforme a literatura espírita nos fala. E a literatura espírita também nos diz que Deus é justo e bom, que Ele é misericordioso. E aí a gente fica pensando, ora, se é verdade que Deus é justo e bom, e se é verdade que Deus vai nos conduzir a todos para a felicidade, se a felicidade é o nosso destino, então pergunto, por que Ele não nos dá um pouquinho dessa felicidade logo agora? Ele já vai dar mesmo. Adianta, faz um vale, né? Nós não vamos ser todos felizes? Se nós vamos ser todos felizes, por que Ele não nos faz desde agora felizes? Por que a gente não recebe desde agora essa felicidade? Já vai dar mesmo, dá logo esse negócio, né? Por que não? Só depois. Parece mãe com o menino que diz assim, ó, você vai comer a sobremesa, só se comer tudo. Então o menino come para poder ver se ele vai conseguir ter a sobremesa depois. Como se a gente tivesse que obrigatoriamente passar por um período para receber como prêmio esta felicidade. Por que Deus não nos dá logo isso de uma vez? Não nos dá logo, não nos entrega, Ivaíta. Por que Ele não dá logo esse negócio? Já vai ser mesmo. Por que, meu Deus? Por quê? Porque a felicidade, ela não é um prêmio que a gente receba em função de ter realizado alguma coisa. A felicidade, ela é uma consequência natural do amor. Em síntese, se eu amo, eu sou feliz. Quando eu não amo, eu automaticamente não sou feliz. Então, por que é que Deus vai nos entregar a felicidade? Porque a gente vai aprender a amar. Na medida em que eu vou amando, na medida em que eu vou desenvolvendo a minha compreensão sobre o que seja viver e amar, eu automaticamente já me sinto mais feliz. A felicidade, ela nos é entregue à medida que eu amo. Quem ama, vai experimentando a felicidade. É o que nos fala a questão 614 de O Livro dos Espíritos, a primeira das questões que abre a terceira parte de O Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta o que é a lei de Deus. E a resposta é: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. A única. Pode ter outras, mas não é verdadeira a felicidade. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então a infelicidade, ela é uma consequência natural da nossa condição de falta de entendimento da vida. Quanto mais eu vivo o amor, quanto mais na minha vida eu experimento o amor, tanto mais feliz eu me torno. E quanto mais eu me afasto do amor, naturalmente mais infeliz eu me torno. Eu estou falando infelicidade, não estou falando sofrimento. Porque a gente pode ter sofrimento e é diferente de felicidade. Não sei se eu confundo vocês, mas sofrer é uma coisa e ser infeliz é outra. Vou tornar claro. Uma mulher, quando vai dar à luz, sofre. Mas ela não está infeliz. Entendeu a diferença entre infelicidade e sofrimento? O sofrimento tem muito mais a ver com as coisas físicas. E a felicidade tem a ver com as coisas do fundo da nossa alma. Paulo de Tarso sofreu, mas não foi infeliz. Alcione do livro Renúncia, sofreu,
demais? Foi infeliz? Não. Então há uma diferença entre sofrimento e infelicidade. E o homem só é infeliz, a criatura humana só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Porque quando estamos ligados à lei de Deus, posso até experimentar o sofrimento, mas a vivência da lei de Deus me aproxima da felicidade. Resumo da ópera: para que nós sejamos felizes, nós precisamos amar. Essa é a receita divina para que nós encontremos a felicidade. A criatura humana necessita imperiosamente amar para encontrar a felicidade. Então, todas as vezes que eu me afasto do amor, eu me condeno a ser infeliz. Eu me condeno ao sofrimento todas as vezes que eu guardo mágoa, que eu tenho rancor, que eu tenho ódio, que eu produzo em mim sentimentos de rejeição. Todas as vezes que na minha vida, a minha maneira de me comportar diante do outro é uma maneira que nega o amor, automaticamente eu me torno infeliz. Então eu preciso de experiências para desenvolver o amor em nós. Todos nós precisamos de experiências para desenvolver o amor dentro das nossas almas. Porque não tem jeito, gente. É impossível ser feliz sem amar, é impossível ser feliz sem amar, a ponto de se poder dizer que em todo o universo infinito não há um só espírito feliz que não ame. Todo espírito é feliz porque ama. Então, naturalmente, a gente vai precisar de experiências que desenvolvam em nós o amor para que a gente alcance a felicidade. Não tem jeito, isso aí é um determinismo divino. Nós iremos ser felizes porque a felicidade é decorrente do amor. Eu vou desenvolver o amor em mim e com esse desenvolvimento do amor, naturalmente, eu serei feliz. Para engendrar a possibilidade do exercício do amor, Papai do Céu criou uma coisa incrível chamada família. Quando a gente fala que Deus é sábio, as pessoas geralmente dizem assim: Deus é sábio porque fez os astros, porque fez a matéria, porque fez os átomos, porque fez um monte de coisa. Mas poucas vezes a gente lembra da genialidade de Deus ao edificar essa instituição chamada família. Por quê? Porque nós poderíamos ser fruto de uma reprodução hermafrodita, não podia? Tem tanta planta que é hermafrodita. Põe o gineceu, androceu, aí ali o pólen vai, cai no estigma, fecunda os óvulos no fundo da flor, pá, vira semente, caiu no chão, pá, outra. Nós não somos hermafroditas para nascer uma outra pessoa. Precisa de duas. É lindo isso, né? É coisa genial isso. Precisa de dois para que o terceiro nasça. A gente não... Nem partenogênese a gente tem. Nós temos que ser obrigatoriamente fruto de uma parceria de duas pessoas. E às vezes a gente diz assim: meu pai. Meu pai nem conheci. Meu pai simplesmente encontrou minha mãe num lugar, teve uma relação fortuita, ele nem sabe se ela ficou grávida, sumiu no trecho. Minha mãe foi que me criou sozinho, nem sei por onde anda. É verdade, isso pode ter acontecido. Mas todas as vezes que uma célula nossa se reproduz, o balé dos cromossomos faz o reencontro do nosso pai e a nossa mãe dentro do nosso corpo. O DNA do nosso pai e o DNA da nossa mãe o tempo todo se encontram no corpo que a gente tem. Eles fazem um balé, geram uma nova célula. Eles já estão desencarnados, não estão mais aqui, não sei por onde anda, brigamos, não interessa. O corpo físico que eu tenho perpetua na sua multiplicação celular a cada momento
o reencontro dos nossos pais. O momento em que eles tiveram a oportunidade de juntar os genomas para gerar a nossa condição, Laelder. Foi aí que tudo começou, que tudo se edificou a partir do momento em que essas duas estruturas celulares se encontraram para formar o corpo que eu tenho. Então, independente deles terem participado ou não da nossa criação, até da nossa gestação como pai, nós já temos uma dívida pelo fato de que nós carregamos em nós, até o final da existência, a assinatura biológica daqueles que nos deram a possibilidade de renascer. Está em nós. Em todos os momentos da existência física, esse mágico momento eternizado dos nossos corpos, da hora em que os nossos pais se encontraram, para que o nosso corpo assim se formasse. Então a nossa estrutura biológica, ela é muito interessante, porque nós temos outros mamíferos que os animais nascem e já vão embora acompanhando seus pais, já viram? A égua tem o potrinho, ele se levanta, meio descoisado, mas ele já fica de pé, e daqui a pouco ele vai embora com a mãe dele. Não é assim? Igual o ser humano. O ser humano nasce, faz assim, e já se levanta e vai embora com a mãe, né? Quem dera, né? Bichinha tão verdinho, gente, tão dependentezinho, bichinho. Não é? Tão frágilzinho. É ruim, Vaíta? É muito ruim. É? Bichinho não segura nem a cabecinha. Estamos esperando que alimente. Que alimente. Faça higiene. Faça higiene. Oh, meu Deus. Sabe o que significa isso? Isto significa que nenhum de nós chegou na idade adulto sozinho. Nós não somos tartaruguinha marinha, que rasga o ovinho, corre para a água, se joga, não sabe nem quem é a mãe. Se nós somos hoje indivíduos adultos, nós temos uma dívida de gratidão com alguém. Com alguém. Pode não ter sido minha mãe, pode não ter sido meu pai, mas alguém cuidou de mim. É impossível a gente chegar na idade adulta sem ter um serzinho que vem, come, meu filho, bebe, bota para rotar, né? Bota para rotar, depois bota para dormir, acorda, troca a fralda, gente, banha. Gratidão miserável que a gente tem que ter. Na Revista Espírita de 1865, no fascículo de agosto, tem uma mensagem assinada por Lacordaire, uma mensagem longa, ela tem 16 parágrafos, mas o 14º parágrafo dessa mensagem, no antepenúltimo, vocês vão lá direto para não perder tempo, lá ele fala de uma escala da caridade. Ele diz que existem 5 degraus da caridade, 5 degraus. Esses degraus a gente precisa observar na organização das nossas prioridades em termos do nosso afeto e da caridade que a gente exerce. Conhece, mãe? Não? 5 degraus. No degrau mais alto, no topo de tudo, no ponto mais alto, quem está lá? Cônjuges e filhos. A caridade mais elevada que se deve fazer àqueles que, segundo Lacordaire, a quem deves oferecer a tua primeira esmola, aquele a quem tu deves cuidar, aqueles a quem tu deves te dedicar, aqueles que devem ser a principal preocupação tua em termos de entrega de afeto, nossos cônjuges e filhos. Degrau número 2. Degrau número 2, apresentado por Lacordaire. Ele diz: os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos nossos dias? Pai e mãe. Por que ele não chama pai e mãe? Porque pode ter sido outra pessoa. Então o Lacordaire diz assim: no segundo degrau,
às vezes assumindo o papel de primeiro, mas o segundo degrau, às vezes assumindo o papel de primeiro, nós temos os autores dos vossos dias. 2 pontos. Aqueles que vos alimentaram, que vos cuidaram, que vos encaminharam nos primeiros passos da existência. Travessão. Vosso pai e vossa mãe. Porque às vezes não é meu pai, não é minha mãe, é uma madrinha, é uma tia, é uma avó, é uma irmã mais velha, né? É uma outra pessoa que exerceu esse papel. Mas o segundo degrau da caridade, e que às vezes assume o papel de primeiro, os autores dos vossos dias. Terceiro degrau, quem está? Os irmãos. Os irmãos. Que a gente às vezes esquece. Depois que cresce, cada um pega seu rumo, cada um toca a sua vida e a gente até perde os vínculos. Então Lacordaire diz que esse é o terceiro degrau. Quarto degrau, mais embaixo, os amigos do coração. A gente tem que cuidar dos amigos. Então, cônjuges e filhos, segundo os autores dos vossos dias. No terceiro, os irmãos, segundo a carne. Terceiro, quarto, os amigos do coração. E no quinto, os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Vejam como a pirâmide coloca a família lá em cima e bota os pobres e os miseráveis mais para baixo. E a gente doidamente botou de cabeça para baixo, inverteu o trem, botou aqui. Não, minha mulher depois eu cuido, meu filho depois eu vejo, vai empurrando para depois as questões familiares, como se a proposta da doutrina espírita fosse a negação dos laços de família, quando ao contrário, esse elemento ele é essencial para o mecanismo do nosso processo de desenvolvimento em termos espirituais. A gente precisa reorganizar a nossa mente para que a gente consiga perceber a grandiosidade que essa instituição tem para que a gente consiga fazer um efetivo aproveitamento das oportunidades que Deus nos concedeu. Porque há muita gente que diz assim: eu não fico em casa não, porque aquele pessoal lá é muito chato, eles são muito enjoados, eu não aguento. Prefiro ir para o centro, que aqui o pessoal é bacana, aqui eu abraço. Mas lá em casa eu não consigo. Olha, minha mãe é muito antipática. Nossa, meu pai então... E meu irmão, meu Deus! Eu nem vou falar de sogra, porque coisa até pular essa parte. Então, a gente às vezes faz uma leitura dos vínculos familiares como se aquilo fosse um castigo e que a gente devesse fugir. Se isso fosse verdade, eu posso dizer para todos nós, sem medo de errar: então Deus errou. Porque se Ele me deu um grupo para eu não conviver, Ele errou, né? Porque Ele me deu uma galera que é para eu não conviver, não faz sentido. Então, o que é lógico da gente perceber nisso? Que o arranjo familiar que nos foi oferecido, que essa forma de organizar o nosso grupo familiar, ele tem muito a ver com as histórias que eu preciso resolver. É a partir exatamente da compreensão do que é esse grupo aonde eu me encontro envolvido, que eu vou conseguir saber o que de fato eu vim fazer aqui. Então é aí que a doutrina espírita entra de maneira importantíssima, nos fazendo colocar uma lente sobre essa questão da família e ler o lado espiritual que a família tem. O que é que a doutrina espírita tem para nos apresentar sobre isso, para dizer que realmente, gente, esse grupo social ele é muito importante. Porque muitos de nós, às vezes, nos pegamos tristes
acabrunhados, olhando para baixo. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu nem sei o que eu faço da vida que eu tenho. Ai de mim, coitadinho, que tem uma família tão ruim. E aí a doutrina espírita vem nos trazendo muitas informações importantíssimas que nos ajudam maravilhosamente a compreender essa construção, a edificação dos nossos laços de família. E é essa mesma literatura espírita que vai nos dizer que os laços de família, eles são, na verdade, em 5 tipos diferentes. São 5 tipos. 1, 2, 3, 4, 5. Eles estão assim, agrupados, não sei nem porquê, mas são 5, tá? É 1, 2, 3, 4, 5. Tem um tipo de laço que ele é diferente dos outros. Tá vendo? O meu dedo polegar ele é diferente dos outros 4. Os outros 4 ficam assim, tudo muito mais parecidinho, e esse aqui é todo diferentão, né? Por quê? Porque tem um tipo de laço de família que ele é realmente um tipo de laço diferente dos outros. É um tipo de laço que na literatura espírita é chamado de laço familiar pela natureza das provas. O que significa um laço familiar pela natureza das provas? Significa que é um laço formado pela natureza que essa prova tem. Entenderam, né? É pela natureza da prova. Laços espirituais, laços familiares pela natureza das provas são os laços que a gente tem com alguém que não conhecia antes. Espíritos que se aproximam da nossa família, que renascem dentro de casa, mas que não são necessariamente conhecidos de outra existência. Conheço. São espíritos alheios e que renascem dentro de casa. Esses são os espíritos que a gente pode dizer que são natureza das provas. Quanto mais iniciante é a nossa evolução, maior a probabilidade de que os laços sejam assim, de natureza das provas. Nossas primeiras encarnações no planeta, nas primeiras comunidades que a gente viveu, catando macaxeira no meio da mata, raízes, fazendo coleta de fruta, sem nem saber plantar, a gente ainda era nômade, roendo casca de árvore, comendo inseto. Você passou por essa parte aí. Você passou. Estou tentando lembrar aqui. Não empolgo muito não, que você passou por ela. Então, nesse período, a gente não tinha ainda um vínculo familiar com muitos espíritos. Então, a gente acabava se relacionando de maneira muito mais fortuita, sem um vínculo. Não tem nem vínculo, como é que eu vou escolher? Se vai ser meu pai, se vai ser minha mãe. É tudo muito frouxo. À medida que a gente vai evoluindo, as coisas vão se amarrando. Hoje, a probabilidade de você ter em casa um laço pela natureza das provas é menor. Mas não é impossível, mas é menor. Existem situações, sim, em que alguns espíritos renascem em famílias que lhes são estranhas. Quem já leu a obra O Drama da Bretanha, que vê André de Guzmán reencarnando numa família totalmente estranha. Então ela teve uma vida torta, como Berthe de Sommerville, na obra O Cavaleiro de Lumière. Quando ela reencarna, ela perde a concessão de uma família amorosa. Ela vai cair numa família difícil, uma família problemática. Mas ela tem um irmão lá, o Vitor de Guzmán, que é o grande afeto assim, de proteção dela, que é o vínculo do passado que renasce pertinho. Não é uma família totalmente estranha, mas ela é grandemente estranha a ela. Seu pai e sua mãe não têm vínculo com ela. Tem primos que são do passado, tem um irmão, mas o pai e a mãe não são conhecidos do ontem. Ela é uma filha de uma família cujos pais ela não conhecia de outras existências. Isso pode acontecer, vai ficando cada vez mais raro quanto mais se evolui, mas não está descartada
a possibilidade da gente ter. Então esse tipo de laço aqui é um laço que a gente nem tem, nem afeto, nem desafeto, nem sente saudade, nem sente falta, simplesmente é isso aí. Não sente. Agora, na medida em que a gente vive com uma pessoa com esse padrão, ele vai se tornar ou um laço de afeto, ou ele vai se transformar em um laço de desafeto. Eu não conhecia, mas se você viver 40, 50, 60, 80 anos com uma pessoa, já está com 90, então, vivendo 90 anos com uma pessoa, você já cria um vínculo, ou é laço de afeto, ou é laço de desafeto. Termina a relação já não mais sendo estranho. O espírito já criou um vínculo. Estou confundindo vocês que eu estou falando? Tá não. Não está claro? Exatamente assim. A gente entra pela natureza das provas e pode se transformar um laço de afeto ou desafeto. Aí vem os outros dois tipos de laços que a gente tem. Então nós temos laços de afeto e laços de desafeto. Grosso modo, eu poderia dizer que são 3. Natureza das provas, afeto e desafeto. Afeto e desafeto. Mas os laços de desafeto são de 2 tipos. E os laços de afeto são de 2 tipos. Por isso que dá 5. Tá certo? Então vamos ver os nossos laços de afeto. Os nossos laços de afeto, eles são afetos consolidados do passado. São pessoas que a gente já amava do antes, que eu já gostava. Já eram espíritos que eu já tinha um afeto por eles. A gente já se gosta. Por isso que a gente sente bem. Quando a gente tem laços de afeto, a gente se agrada da presença. Chega em casa, corre pro berço para ver no berço. Ai, meu Deus, tá dormindo, bichinho. Acorda para eu ver. Deixa dormir. E aí você tem prazer de conversar, você tem prazer de estar junto, tem prazer de comprar as coisas. Eu comprei isso para você. Passei na rua, vi isso aqui para você. Olha, eu comprei isso. Gosta de conversar com a pessoa, se agrada da companhia, gosta de estar junto. Quando planeja viajar com o ser humaninho. Você pensa na pessoa e lhe agrada essa convivência. Laço de afeto. Isso é um laço de afeto. Eu me alegro quando vejo. E ele se divide em 2 tipos. Existe um tipo de laço de afeto que são os nossos parceiros. São aqueles que nós verdadeiramente temos como cúmplices. Que a gente sabe que pode contar com aquela pessoa. Que se eu adoecer, ela vai cuidar de mim. Que essa pessoa, se eu tiver uma falha qualquer, ela vai me juntar. Se eu me quebrar todinho, essa pessoa vai cuidar de mim. Eu não tenho medo do futuro porque eu sei que eu tenho alguém que me ama e que vai cuidar de mim. Quando eu ficar velhinho, só a capa da gaita, aí eu vou ter alguém que vai cuidar. Levanta, senta. Então, existe situações na nossa existência em que a gente vai ter, vem cá e vai dar. É tu mesmo. Eu até medo. Não. Circunstâncias em que você vai ter na sua existência um laço de afeto. Então, o laço de afeto é uma pessoa que você ama e que você tem uma relação de proximidade e que se agrada dessa pessoa. Só que esse tipo de laço de afeto, ele tem 2 tipos. Tem um que é esse parceiro, que você sabe que está com você, que lhe ajuda, divide. Enquanto um cozinha, um lava a louça, enquanto um varre a casa, o outro passa pano, né? Um leva o menino na escola, o outro busca. Você sabe que você pode contar com essa pessoa, que ela te ajuda, que é uma pessoa que você pode, tiver alguma dificuldade, você pode contar com ela. Esse é um tipo de laço de afeto. Mas existe um outro tipo de laço de afeto. Vem cá, Marília. Passa pro lado de cá. Sabia que tinha alguma coisa. Teatro.
Existe um outro tipo de laço de afeto. São laço, natureza das provas. Tem um tipo de laço de afeto que é o nosso grande parceiro, que a gente faz as nossas alianças. Mas tem um outro laço de afeto, coitadinho, pequenininho, tão frágilzinho, que é o laço de afeto daqueles que você ama, mas você ama muito, mas só faz besteira. Só faz besteira. Vocês não conhecem gente assim? Pode sentar. Tu pode sentar. Mas é o exemplo só, Marília. Só um exemplo. Então, esse tipo... Vocês não conhecem gente assim? Conheço. Diz assim, meu filho, pelo amor de Deus, de novo, meu filho. Mas não é possível, meu Deus do céu. Oh, meu filho, seu pai ama tanto você, sua mãe ama tanto você, por que você faz isso? E o cabra pronta. E você junta, você bota o cabra de pé, ele, e você bota. A sua vida é botar ele de pé e ele, você bota ele de pé. Só que tem um detalhe, como ele é laço de afeto, você não se aborrece. Você não tem vontade de esganar, você briga, mas quando acaba de brigar, você vai... Você me entendeu, né, meu filho, que eu briguei com você, né? Fico com raiva daquilo que você me faz e tal. Mas é laço de afeto, gente. Só que ele está conosco para que a gente consiga fazer o processo de cicatrização das nossas relações. Então, esse laço de afeto, que é um espírito frágil, ele precisa do meu amparo. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19, benefícios pagos com a ingratidão, lá é dito o seguinte, se você se cansar de ajudar, já cansei, pro diabo, que eu já tenho 40 anos, o bicho não se arruma, né? Aí você quer largar a pessoa fora, o que acontece? Quando você faz isso, você desistiu dele. Quando nós desistimos de alguém, nós estamos desistindo de nós mesmos. Quando a Marília desencarnar, a Marília vai dizer assim, eu só fiz besteira na minha vida. Mas também, até meu pai me abandonou quando ele viu que eu era assim. Por isso que eu sou torta. Eu sou torta porque ninguém me ama, ninguém me quis. Então ela vai se esconder atrás daquele meu, entre aspas, abandono, para justificar a condição que ela está. Mas se eu, ao contrário, disser, eu vou no inferno buscar você, quantas vezes forem preciso, sem que necessariamente você tenha que dizer sim para tudo que a pessoa está pedindo, tá? A gente diz um sim, diz 10 não, aí diz um sim, 10 não, mas você não abandona a pessoa. Você não abandona. Você não diz assim, pegue suas coisas e vai embora da minha casa. Não quero... Você volte nunca mais. Como tantas vezes acontece de famílias em que de repente a filha engravida na adolescência, o pai diz, cate suas coisas, você não é mais minha filha, pode ir embora. E manda embora de casa. Isso gera uma ferida absurda na pessoa. Uma ferida imensa. Não é? Então, quando você desiste de outra pessoa, você disse para ela que seu amor tem limite. Quando você não desiste, o que vai acontecer com a Marília depois da morte? Ela vai dizer, eu fiz muita besteira nessa minha vida, ó. Mas o meu pai nunca me abandonou. A minha mãe nunca desistiu de mim. E esse sentimento de que eu recebi o que eu não correspondi é mola propulsora do progresso dela. E numa próxima existência, ele vai estar sentado aqui de novo. Na próxima existência, pode sentar. Na próxima existência, a Marília diz assim, eu preciso aliviar a minha consciência. Então ela vem com uma proposta, porque a consciência dela lhe incomoda, porque ela não foi correspondente ao amor que ela recebeu. Eu confundi? Ou seja, a gente não deve desistir de ninguém. Ótimo. Nós temos outros dois laços, que são os laços de desafeto, que também são de dois tipos. Nós temos um tipo de laço de desafeto. Vem cá, minha filha. Colabora. Eu estou colaborando já
Ele nem sabe. Nós temos laço de desafeto. Existe um tipo de laço de desafeto, Robertinho, que é um laço que assim... Tá não, Robertinho, você tá lá atrás, lá no final. Tô vendo. Né? É de óculos, mas é ela. Então, existe um tipo de laço de desafeto, que é o laço de desafeto provocado pela mágoa. Cuidado. Nossa, uma mágoa profunda, porque a pessoa abandonou você, porque ela fez uma série de coisas que feriram você. Então você guarda uma mágoa desse indivíduo de uma encarnação para outra. Aí quando você renasce com essa criaturinha perto de casa. Essa pessoa vai renascer pertinho de você. Então, mágoas de uma encarnação para outra, elas podem aparecer no nosso lar. Eu não estou desejando mal para ninguém, mas quando a gente tem muita mágoa dos outros, o cara renasce dentro da família, tá? Quiser continuar com mágoa, não tem problema, pode continuar. Mas esse cara vai renascer dentro de casa. Antes que alguém fique preocupado com o ex-marido não necessariamente vem marido de novo. Ele pode vir filho. Em alguns casos, em outros vem marido mesmo. Não no meu caso. Não? Não no meu caso. Já acertou isso? Acertado. Já, né? Plano espiritual. Já acertou com o pessoal lá. Então, casos de mágoa, você teve uma mágoa de alguém. Não terminei. Mágoa de alguém, essa pessoa renasce junto com você. Então é uma relação que você não confia, que você passa na rua, vê um presente, olha esse presente, cara do fulano, pois eu não vou comprar, né? Porque você tem mágoa. E daí chega em casa e diz, eu vi uma bolsa parecida contigo, eu não comprei. Eu não comprei. Então assim, são laços de desafeto, são laços de desamor. Magoado, a gente tem ciúme, a gente implica, a gente cria uma série de dificuldades para a vida do outro. Mas eu quero contar, não quero que ninguém fique chateado comigo, mas é verdade. Todo mundo que tem mágoa é porque ama essa pessoa, tá? Não tem nenhuma. Então não Graças a Deus. Não sei. Não tem mágoa? Não, a mágoa, a gente só tem mágoa de quem ama. Eu não tenho mágoa de quem eu não amo, gente. A gente só tem... O que é a mágoa? Eu tinha uma expectativa do que você faria para mim, você não fez. E você frustrou a minha expectativa, então eu sou magoado com você. A gente tem mágoa de filho, mágoa de marido, mágoa de mãe, mágoa de irmão, né? A gente tem mágoa dessas relações das quais a gente esperava. Tem mágoa do meu pai. Mas você não vai encontrar uma pessoa indo, por exemplo, numa delegacia para dizer assim, seu delegado, eu estou muito magoada com o assaltante que levou minha bolsa. Ninguém tem mágoa de assaltante, por quê? Porque eu não tenho. Pode. Ninguém tem mágoa de assaltante porque a gente não tem uma relação anterior com ele. Então não há porquê a gente ter mágoa dessa pessoa. Mágoa é o amor que adoeceu e que faz com que a gente se reencontre. Muitas vezes a gente, quando renasce e tem mágoa, e é porque tem amor por baixo, a gente volta em casa de novo, tá? Não, se tiver mágoa. Não tem. Se tiver mágoa, como é um amor que está embaixo desse sentimento, o esquecimento do passado pode fazer com que eu sinta a atração e volte a me interessar por essa pessoa. Tá bom? Mas tem um outro tipo de laço de desafeto. Ai, Jesus. Vem cá. Vai, marido, é tu. Desamor com você. São os laços de desamor que não são pela mágoa. São os laços de desamor nascidos do ódio. É ódio. Gente, tem ódiozinho e tem ódiozão, né? O que é um ódiozinho? Eu tenho um vizinho que todo domingo de manhã bota funk bem alto do lado de casa. É ódiozão pra mim. Não, ódiozinho. Isso é ódiozinho. Porque depois que a gente desencarna, encontra com o vizinho e diz, rapaz, você me fez muita raiva, olha. Eu tinha muita raiva, tanta vontade de quebrar aquele teu aparelho. Meu Deus do céu. Isso é ódiozinho. Que a gente até resolve no mundo espiritual, a gente conversa e se resolve. Mas tem ódiozão. Ódiozão não consegue resolver fácil.
Às vezes assim, não, você tem que perdoar. Às vezes é tão forte a ferida que o outro produziu que a pessoa diz, eu não tenho condição de perdoar o que ele me fez. Então aí a encarnação existe para isso mesmo. Imagina uma pessoa, eles eram sócios, o cara deu um desfalque na empresa, levou todo o dinheiro, jogou o outro na falência, seduziu a mulher dele, levou a mulher e os filhos, deixou o cara sem dinheiro e sem família, jogou ele num manicômio, dizendo que ele era louco, e depois que ele estava bem louco já, foi lá, visitou, levou um veneno, mandou ele comer o veneno e matou. Então é difícil você dizer assim, não, eu perdoei, tranquilo. É difícil. Então esses laços, eles renascem dentro de casa na condição de laços de ódio. Eles são mais difíceis de serem trabalhados, mas eles precisam ser trabalhados. E a gente diz assim, mas então Deus é sádico, né? Porque pega exatamente os caras que não se gostam e bota dentro de casa. Parece que ele quer ver o circo pegar fogo. O que Deus quer? Ele quer que a gente tenha outras edições da nossa relação. Porque quando eu tive uma relação lá atrás, Marília foi quem me envenenou, roubou minha mulher, roubou meus filhos, levou... Então eu só tenho essa... Quando eu olho para elas, miserável. Levou minha mulher, levou meus filhos, levou meu dinheiro, me jogou no... Então ela volta com minha filha. Eu tenho raiva dela, mas eu tenho uma nova história. Aí ela volta de novo, de novo, de novo. Nessas várias histórias, ela começa a demonstrar outras dimensões que vai desbotando aquilo que aconteceu. A gente vai tendo novas oportunidades. Não é tão ruim quanto eu pensei que fosse. Até porque ele melhorou, eu também melhorei. Aquela história vai ficando sepultada em cima de outras histórias positivas que aconteceram e que reorganizam as nossas emoções, fazendo com que a gente perceba o quanto que a família é um elemento tão extraordinário para as nossas vidas. Está claro o que eu estou dizendo? Vamos ver se vocês entenderam. Aí é a prova. Prova. Professor de português. Não. Compreensão do texto. Vamos lá. Não interpretação, compreensão, né? Porque tem interpretação e tem compreensão? Claro. Agora não, agora não, né? A questão de oração subordinada e coordenada vai ficar para outro momento. Vamos lá. Eu tenho 5 laços na minha casa. Esse cara, primeiro, que é o da natureza das provas, eu sei que eu não tenho nenhuma relação com ele, e ele pode tanto virar um laço de afeto, como ele pode virar um laço de desafeto. Pergunto para todos nós, que sentimento eu tenho que dar para esta pessoa para que eu não tenha um futuro complicado com ela? Que sentimento tem que dar? Amor. Muito bem, muito bem. Eu tenho laços de afeto, não importa se ele é meu grande parceiro ou se ele é uma alma frágil que eu amo. Que sentimento eu tenho que dar para esses para que a gente consolide o sentimento que a gente tem? Amor. Que espetáculo! Vocês estão colando? Das 2 palestras. Terceiro, laços de desafeto. Eu odeio, tenho mágoa, tenho raiva. O que é que eu tenho que dar para quem eu sinto ódio e sinto mágoa para resolver a minha vida? Amor. Amor. Então repare, se eu tenho que dar amor para todas essas situações, se o remédio é o mesmo, independente da doença, a gente não precisa escarafunchar o passado para dizer, esse é meu laço de afeto. Agora, aquele ali é desafeto, aquele ali é a natureza das provas. Eu não preciso ficar fazendo regressão de memória para saber quem é quem, para decidir o que eu vou fazer. Porque nós somos um martelo, tudo que a gente vê é prego. Então, foi laço de afeto, foi laço de desafeto, foi natureza das provas, não interessa. A regra para que a gente se liberte espiritualmente é sempre a mesma, é o amor. Por quê? Porque, como a gente estava falando no começo, é o amor que é a chave da porta para a felicidade. Tá bom?